Porque, assim, cada cultura, cada nação na história tem a sua própria paideia. Paideia, perfeito. Apesar de ser um termo grego... Mas, trazendo para a realidade de qualquer país, vai ter exatamente esta paideia. Vai ter. Perfeito. Agora, o problema é que... Provérbios capítulo 4. O problema é que a igreja perdeu isso. A família cristã perdeu isso. Perdeu o contexto. Eu sou do tempo que vi, por exemplo, a transição do domingo de manhã e de noite se transformar só num culto domingo à noite. Sim. Eu cresci, era de manhã escola bíblica, de noite, né? Culto de celebração. Isso. Culto público. Culto público. Eu vi a transição. Não. 2 é exagero. A semana é muito cansativa. Mas, amado, os nossos filhos vão para a escola 7h10 da manhã de segunda-feira. Voltam para casa 12h30. Todos os dias da semana. Lidando com todo tipo de gente, de comportamento, de caráter e de ensino. E aqui vem algo. Esse moço, meu filho de 17 anos, ele devia ter talvez aí 8 anos de idade. Eu morava em Valença. E eu fui de noite visitar, e fui na casa de algum irmão, eu estava com ele no carro, e ele me fez uma pergunta. Pai, tal coisa existe? Uma pergunta escolar. Eu falei, não, meu filho, não existe não. Ele fez, existe sim. Eu fiz, não existe não. Eu olhei pelo retrovisor. Não existe não. Ele fez, existe sim, porque a minha professora disse que existe. Naquele momento eu percebi que ela tinha muito mais, mas muito mais autoridade do que eu. Num assunto de história, que eu tinha mais autoridade do que ela. Mas ele estava com ela todos os dias, meu irmão. Olha aí. E eu estava enfiado no trabalho. O poder da influência. Exatamente. Aí chegar no domingo, de noite, que seja domingo de manhã e de noite, a gente acha que a gente tem antídoto suficiente para lavar a cabeça dos nossos filhos. Não lava. Ou seja, ele passou 5 dias sendo doutrinado por uma outra paideia, por uma outra cultura, e a gente quer fazer essa lavagem em um dia. Em um dia. Um domingo, de manhã e à noite. Numa reunião da igreja. Se você se estender um pouquinho mais com a palavra, pronto, o pastor já tá gastando sendo muito enfadonho. tempo, irmão. O horário, tem que vigiar, tem que ser prudente. Os irmãos têm que voltar para casa para almoçar. Ou os irmãos pegam o transporte e voltar para casa. No mundo não tinha isso. Voltava para casa 2 horas da manhã, não tinha problema. A pergunta é, vamos ou não vamos ser devorados? Com certeza. Entende? Perderemos e não ganharemos. Se os pais não estiverem atentos, a Bíblia diz que os pais estão provocando os filhos à ira de Deus. Essa ira, tanto é a ira vindoura, quanto a própria ira da disciplina, porque o Senhor disciplina a todos quanto Ele ama. Ele ama. Se Ele disciplina, e se precisou de disciplina, era porque o filho estava em desordem. E essa ordem que coloca são os pais. O irmão é pastor, o irmão sabe disso. Imagina quanto de suas demandas no ministério pastoral. Eu estou falando aquele pastoreio raiz. Certo. Do pegar a ovelha para tirar pelo, limpar a ferida, dar banho da lama. Quanto de nossas demandas iam ser diminuídas para dar ênfase naquilo que de fato é importante. Certo. Se os pais estivessem fazendo o seu papel. Parece óbvio, mas normalmente o óbvio precisa ser dito com insistência. Os pais, não fazendo seus papéis, delegam aos pastores, aos líderes de jovens, aos professores ímpios na escola. A educação que deveria ter em casa. Exatamente. Eu fico percebendo que nós realmente falhamos dentro dessa responsabilidade de pai, de disciplinar os nossos filhos a ponto deles serem verdadeiros talmide, discípulos do Senhor. Eu fico percebendo que como é lindo a gente ver uma criança com 12 anos fazer um bar mitzvah, onde a criança já consegue recitar a Torá, o orgulho do pai, em ver o filho dizer, poxa, certamente vai ser um filho promissor.
vai ser um filho que será mais um rabino aqui dentro da cultura judaica. E aí a gente vê que essa responsabilidade não está incutida na mente dos pais dentro do nosso contexto do Brasil. A gente falha muito. E aí a gente depois fica perguntando onde foi que eu falhei? Será que realmente eu fiz o necessário? Aí vai dizer assim, não, mas eu levei ele para a igreja. Principalmente aos domingos. Escola bíblica e o culto à noite de celebração ou culto público. E então, como você bem falou, ele passou 5 dias sendo doutrinado com pessoas diferentes, comportamento diferente, e depois quer lavar tudo que ele recebeu de sujeira em um dia. Em um dia.